Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Eliene, do canal Jesus é a Fonte. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar de um tema sobre a família, porque a família tem sido tão bombardeada, porque os casamentos não têm durado e porque tantos problemas em família, né? Em relacionamentos em família. Hoje nós vamos falar sobre abordar um pouquinho sobre esse tema, família, né? Então, se você se não é inscrito no meu canal, já se inscreva aí, bora lá falar sobre isso. Assunto muito difícil, mas necessário falar sobre isso também nas igrejas, né? Então, irmãos, eu vejo que hoje as famílias têm sido muito bombardeadas. Não é só um relacionamento conjugal, mas relacionamento entre irmãos, entre pai e filhos, entre esposa e esposo, entre sogra e nora, em geral, família em geral, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre esse tema e se você tiver outro assunto aí, já vai colocando nos comentários também, para que a gente venha falar sobre outros assuntos também, né? Porque esse assunto é muito abrangente, é muito grande, né? Se nós fosse falar muito sobre esse assunto, daria um outro grande vídeo. Então, um dos fatores que tem trazido muita confusão e problemas na família, dissensões e problemas familiares, né? É a falta de comunicação, é um fator, né? É conflito de personalidade, é questão financeira e outras questões também têm trago muito problema e conflito para dentro da família, né? Aí eu estou falando em uma questão geral, né? A falta de comunicação é quando falta ali uma honestidade, mal entendido, né? Ressentimento, né? Quando não há honestidade, a pessoa vive ali, está em família, vive escondendo ali as coisas um do outro, não tem aquela transparência de estar falando, de estar comunicando, mesmo que a verdade muitas vezes ali vá gerar um certo conflito, um debate, mas a verdade ela é sempre o melhor caminho, né? A verdade ela é o melhor, por mais que vai gerar um certo desconforto, mas a verdade ela sempre vai ser o melhor. Então, a falta de verdade é um problema nos relacionamentos, né? Mal entendido. Talvez muitos relacionamentos é, é, fala-se algo que é interpretado diferente e aí vem os conflitos, mal entendido e por questão talvez de uma certa ignorância ou uma mal interpretação gera um grande conflito na família ali, né? E também tem, né, a questão de personalidade, né? Às vezes a pessoa ela é uma pessoa que tem dificuldade, né, de respeitar as diferenças. Nem todo mundo é igual, tem pessoas que é diferente, tem a personalidade mais calma, a outra tem uma personalidade mais agitada, a outra tem uma personalidade mais quieta e é mais atrasada para fazer as coisas, a outra é mais eufórica, ela é mais agitada. Então, essas duas, talvez isso aí também gera um conflito, né? Porque talvez um quer que o outro seja igual, mas aí tem um grande problema, porque nisso aí nós temos que respeitar a personalidade do outro, né? Um respeitar o outro, porque quando há respeito de personalidade, nós nos colocamos um no lugar do outro. Então aí dá certo, né? Então falta ali um respeito, né? Respeitar as diferenças, respeitar a pessoa fazendo o tempo dela, né? Quem é mais lento fazendo o tempo dela e quem é agitado também faz no tempo dela. Então ali tem que haver respeito, tem que haver ali
uma combinação ali de trabalhar juntas, né, as duas pessoas juntas ali, para que esse conflito não haja, né, que dizime esse conflito, né. E tem também as questões financeiras. As questões financeiras é muito difícil porque é, é uma questão que eu creio que é uma questão muito difícil, porque né, nós sabemos que o nosso país, nosso salário não é ali grandes coisas, né? E essa questão financeira pega muito porque há pessoas que elas são mais descontroladas e outras já são mais controladas. Então ali também há essa questão de personalidade, de falta de comunicação em questão financeira, né? Há uma falta de comunicação talvez na questão financeira, de não se comunicar dos gastos. E isso gera também, né, um desgaste num relacionamento, gera ali gera um conflito ali sobre isso, sobre as finanças, né, sobre as dificuldades de gerir o dinheiro, e ali cria uma grande tensão sobre isso, né? Tem os desempregos também, os vícios, né, doenças e outras muitas coisas. Se nós formos falar sobre essas questões familiares, né, que tem pessoas que ainda cuidam de pessoas doentes, que pode gerar conflito por causa que a pessoa ela dedica muito a um doente, então a outra parte se sente negligenciada, ou então ela se sente, né, ou deixada de lado, porque o outro cuida muito de um doente, e tem essa questão também que pode levar a conflitos, né? E muitas outras questões, né? Muitas. Talvez você esteja vivendo uma questão que eu não mencionei aqui, mas você pode deixar aí nos comentários, né? Então, tudo isso gera tensões familiares, gera grandes problemas e conflitos. Mas tudo isso faz parte da vida e tudo isso é resolvível. Tudo isso dá para resolver. Nós temos que lembrar também que, se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver grandes homens e mulheres de Deus que passaram por grandes conflitos. E eu vou deixar alguns exemplos aqui. Nós podemos ver José e seus irmãos, por causa da inveja, por causa de ciúmes, né? Foi vendido como escravo para o Egito e José sofreu grandemente, nem só José, mas também o seu pai, né, sofreu muito, seus irmãos também sofreram muito por causa de ciúme, de inveja, né? Então ali teve uma grande seca, uma grande fome naquele local. Então eles sofreram também. E nós podemos ver que há exemplos por causa de inveja e ciúme, conflito familiar ali. Nós também podemos ver Jacó e Labão, né? A relação de Jacó e Labão foi marcada de desconfiança, conflito, mas a reconciliação foi possível. Por quê? Porque Deus ali estava ali no meio. Então, foi possível uma reconciliação com a ajuda de Deus, e ali, né, Jacó, ele seguiu sua vida e Labão seguiu a vida dele, mas foi um relacionamento tenso, cheio de mentira e de engano também, mas era uma relação familiar, né? Então não fugiu ali de uma família, de um problema de família. Nós podemos ver também o rei Davi com seus filhos. Foi uma relação também conturbada, cheia de disputas familiares, né? E laços fragilizados, né? Com seus filhos, né? Com seu filho ali, seus filhos, né? Ele teve problemas ali com seus filhos e tudo. Teve muitos problemas familiares. Se nós for falar dos problemas da família de Davi, foi uma família muito problemática. A gente gravaria outro vídeo para falar da família de Davi. E Davi sofreu muito por problemas familiares, né? Muita perda, muitas coisas que
realmente é muito grande, né? Um leque de problemas que Davi teve na família, mas tudo isso que eles passaram, aí que eles viveram, foi resolvível. Eles resolveram, eles conseguiram passar. E a Bíblia, ela não deixa de mencionar nenhum problema. Ela não deixa de mencionar nenhum sofrimento dos santos, que é pessoas que serviram a Deus, pessoas que dedicaram suas vidas, e nem por isso elas foram isentas do sofrimento, e nem por isso elas foram isentas de passar pelo que elas passaram ali. Teus filhos são cristãos que não vão passar por nenhum desconforto, nenhum problema familiares, não, meus irmãos. Olha, grandes homens e mulheres de Deus que passaram por problemas. Eu passo, você passa, nós passamos. Por quê, irmãos? Porque faz parte da vida, porque o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E se os nossos filhos, eles estiver frágil espiritualmente, ele vai sim, né? Vai jogar laço, vai jogar seta e vai atingir sim, porque eles têm que cuidar de si mesmo, eles têm que cuidar das suas vidas espirituais. Infelizmente, muitas vezes nós criamos os nossos filhos na presença do Senhor, e muitas vezes eles dão lugar para o inimigo. Nós oramos, nós vamos fazer a nossa parte, mas a responsabilidade, depois que eles ficam de maior, depois que eles mesmos podem cuidar da vida espiritual sozinhos, são deles. Então, amados, vamos sim, vamos ser fiel, ficar firme na presença do Senhor, superar os desafios, construir relacionamentos saudáveis. No entanto, quando os problemas se tornam recorrentes, é necessário buscar ajuda espiritual. E quando você vê que está difícil demais, busca ajuda profissional também. Há cristão que acha que não deve buscar ajuda profissional, porque tudo é do diabo, tudo é espiritual. Amados irmãos, nem tudo é espiritual. Há coisas que sim é espiritual, mas há coisa que não é espiritual, é profissional, é médico. Então, amados, faça sim, leve ao médico, mas cuida também espiritual. Amém? Os dois tratamentos é eficaz. Ajuda espiritual e ajuda médica. Faça isso. Cuida da sua família. O inimigo, ele luta muito contra a família, porque a família é a base. A família é a base de tudo. É na família que você começa a ensinar o seu filho. A Bíblia fala o seguinte: ensina o seu filho o caminho que deve andar. É a família, é a base, é a família para ensinar a criança desde pequena que Deus é o único suficiente, que Deus é o Senhor e que Jesus é o Salvador. Se ensina na família. A família é a base. É por isso que o inimigo tem tentado tanto destruir as famílias, porque a família é a base. Deus que constituiu a família. Então vamos orar, vamos pagar o preço, vamos buscar pela nossa família. Buscar ter um lar harmonioso, um lar onde nós podemos chegar e falar, não é uma casa, isso é um lar. Ter uma casa é uma coisa, ter um lar é outra completamente diferente. E onde que quem reina em nosso lar é Jesus Cristo. Amém? Deixe seu joinha, curte, compartilha. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, da nossa família e dos nossos filhos. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo.